Com a participação ativa e efetiva das mulheres no mercado de trabalho, a formação e a rotina das famílias foi se modificando. As crianças, mais precocemente, estão se relacionando com outras crianças, com professores, recreacionistas, muita gente. Muito se fala na evolução do comportamento, da saúde infantil. Hoje, cadernetas de vacinas, qualidade na alimentação, prevenção de doenças, tudo isso. Como relacionar todos esses assuntos na pauta das instituições educacionais? Com a palavra os nossos convidados neste bloco, que estão conosco o diretor do Simpro-RS, professor Celso Stefanowski. Também a nossa convidada, uma das integrantes da diretoria do Sindicreches, a Edna Paula. E nossa convidada ainda, a nutricionista Melissa Soares. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Cidadania. Esse tema, né, a saúde infantil é amplo. Eu até fiz assim uma explicação maior para falar que tem a questão do comportamento, a família, o professor, né, as pessoas que atuam, os coleguinhas, tudo. Como é que é tratado hoje? Acho que começamos com a Edna primeiro. Como é que é tratada hoje essa questão da saúde infantil nesses ambientes, no teu caso, mais educação infantil? Como tu falaste, na educação infantil, nós precisamos respeitar e olhar a criança como um todo. Não basta apenas cuidar da criança, pensar no pedagógico ou na saúde. A criança tem que ser vista em todos os seus aspectos. Ela está em pleno desenvolvimento, na fase mais importante da vida dela, de 0 a 6 anos, fase da formação física, da personalidade, de questões emocionais. Então, é importante que a gente esteja atento e com profissionais qualificados, com apoio. É uma família ampliada, como eu disse, assim, porque a criança é uma extensão da família, do núcleo da família da criança. Pode-se dizer assim que a preocupação é bem essa? Pode-se dizer, sendo atendida por profissionais qualificados, que isso é muito importante, né? E junto com a parceria da família. A gente sempre fala para os pais que não tem como fazer um trabalho de qualidade sem a família estar junto, próximo da escola, porque é uma troca. É necessário que exista uma linguagem única, né? Um entendimento, uma concepção sobre essas necessidades das crianças, que ela seja vista dos dois, né? Não adianta a escola acreditar que todos esses aspectos são importantes, sim, se a família não acredita também. Então, precisamos trabalhar juntos. Acho que é importante destacar assim, que a partir da legislação que foi editada em 96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, esse espaço, né, onde as crianças ficam enquanto as mães trabalham, ele ficou registrado como escola, né? Então, que culturalmente não está ainda muito respaldado pelos pais ou pela sociedade, né? Por isso que a diretora do Sindicreches também ressaltou a importância de ter profissionais qualificados, né? Claro. E profissionais qualificados significa professoras com habilitação, portanto, né, com mínimo do magistério ou curso superior, porque elas, obviamente, né, estudam e têm toda essa preparação para o atendimento da criança. Por isso que se usa o termo educação infantil. Né? Educação infantil. São fase da vida. Uma escola. São escolas de educação infantil, né? Então, é o direito da criança dos 0 aos 5 anos, né, ter este atendimento em escola. A tendência do Sindicreches é mudar o nome, não. Não vai mudar a palavra creche pela escola, mas não. é que, na verdade, é estabelecimento de escolas, estabelecimento estadual de o nome escolas de educação completo é infantil. Sindicato de Estabelecimentos de Escolas de Educação Infantil. Se abreviou para o Sindicreches para manter assim, um pouco o termo anterior. Porque houve toda uma batalha, né? Porque, na verdade, as escolas infantis, a história delas vem de uma história de creches. Sim. Vem de uma história de mães que precisavam deixar os seus filhos para trabalhar. Mas não se usa mais o termo creche ou se usa bastante? Tem algumas famílias que ainda usam, mas o objetivo é poder ter um novo olhar, né? Porque, na verdade, não se usa... É uma creche, mas é uma escola. Não, é que não se coloca o filho só porque precisa trabalhar.
Claro. Hoje se tem a compreensão, os pais têm a compreensão de que é importante ir para a escola pelo desenvolvimento que a criança tem. De relacionamento. De relacionamento, de vários aspectos, até mesmo da alimentação. A idade de 0 a 6 anos, né, a gente sabe que isso é um determinante para a criança. Né? Ela está se desenvolvendo, ela vai ficar resquícios ali para o resto da vida. E isso atualmente está se dando mais valor, né? Porque justamente creche não dá, né, não remete a essa valorização, né, da educação. Eu acho que pela ideia que ficou ainda, né? Isso, que ainda persiste. Creche remete ao cuidado, né, não de um modelo anterior, de um modelo anterior. Exatamente. E agora está se pensando, né, amplamente essa idade de 0 a 6 anos, né, principalmente na alimentação, que eles estão, né, determinando um paladar, né, um desenvolvimento alimentar, uma imunidade, né, para uma saúde integral, né, e na primeira fase ainda tem crianças que ainda estão em fase de amamentação. Com certeza, a gente trabalha com crianças a partir de 3 meses. Amamenta. E a gente tenta complementar, né, simular um atendimento que seria o ideal em casa também, né, a gente tem lactários. Ou deveria amamentar, tem algumas que... E algumas mantêm a amamentação, tiram leite. O incentivo da escola é para isso, né? A gente sempre incentiva a mãe, dá todo um apoio psicológico, né, nutricional para a mãe continuar amamentando, né, exclusivo até 6 meses. Né? A gente incentiva a visita dela na escola, tem todo o armazenamento do leite materno para que isso seja adequado até os 6 meses, né? Depois, na introdução de alimentos, a gente tem uma atenção também, né? Eu quero falar mais, assim, Melissa, até contigo, daqui a pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho dessa questão do educador. Eu quero falar também a questão da obesidade, né? Que está muito forte ainda, mas antes da gente falar desse tipo de alimentação, a formação dos profissionais desta área, como é que se dá? O que protege esses profissionais? Qual é a formação? A formação dos profissionais da Escola de Educação Infantil, né, que pode então ser atendida também em creche de 0 a 3 anos, né, ou a pré-escola dos 3 aos 5 anos. Né. Os profissionais dessas escolas de educação infantil, eles têm que ter a formação em magistério, né, ou pedagogia, ou formação superior. E os professores, eles têm então toda essa preparação para poder trabalhar com as crianças, né, na saúde física e mental. É um trabalho integral da criança. E tem, claro, a legislação, a partir dos parâmetros curriculares nacionais, ele estabelece, né, que as escolas devem ter um projeto pedagógico. E neste projeto pedagógico, certamente, né, com a discussão da direção da escola com os professores, se estabelece toda a forma de como vai ser desenvolvida essa atividade com as crianças, né, desde a alimentação, né, até esse trabalho socioeducativo, né? Esse projeto ele obedece, esse projeto pedagógico ele obedece assim características locais, ele tem uma unidade nacional aqui no nosso país, assim, tem diretrizes nacionais, tu falaste, né, da lei das diretrizes nacionais, mas também... Mas respeita especificidades, assim, regionais? Isso, respeita as especificidades locais, porque então aí as escolas, né, têm as diretrizes curriculares nacionais, que depois então são discutidas também diretrizes curriculares estaduais, né, a partir do Conselho Estadual de Educação ou dos conselhos municipais, onde tem sistema de ensino próprio, né, que rege essas escolas de educação infantil. E então, a partir dali, começa a se deslocar para a escola mesmo, né? Respeitando o que é a cultura que conteúdo, dos pais. A gente fica imaginando uma criança tão pequena, falando agora dessa questão pedagógica, que conteúdo que se dá nessa idade? Muitos conteúdos. Muitos conteúdos. Os mais diversos possíveis, né? Mas os mais lúdicos também. Na realidade, através assim, do lúdico. Brincando que se aprende, podemos dizer assim, né? E aí se estabelece um pouco essa questão de que a criança vai experienciando, né, a sua sensibilidade, a identidade pessoal, o descobrimento aí da relação com os colegas, né? E ela vai se tornando uma cidadã. Acho que nós estamos aí no bloco cidadania, né? Desde cedo, né, a criança, ela passa a desenvolver experiências que vão fazendo a diferença para o futuro. E por isso que a importância delas serem atendidas em escolas, né? Porque começando nessa faixa etária do 0 já aos 5 anos,
à medida que vão avançando no ensino fundamental, no primeiro ano lá dos 6 anos, elas já vão ter um cabedal de experiências bem importantes, né? Então, isso facilita, inclusive, o aprendizado para o futuro, né? Para a próxima etapa. E esse relacionamento, essas influências que se recebe, isso influi também, né, na alimentação. Como é que entra o papel do nutricionista ali? Porque as crianças trazem de casa. Antigamente a criança vivia em casa, a avó estava sempre muito próxima, né? E a alegria de vó era aquela criança que comia bastante, né? Mas hoje as crianças vão muito para escolinhas e têm esses hábitos nas escolinhas, mas elas trazem hábitos de casa. Isso é bem difícil, tanto que, né, a gente tem também uma escola para pais, ou, né, toda escola deve ter, né, uma comunicação intensa com os pais, né, e com a comunidade em geral, para que a gente integre o trabalho, né, dos educadores, o trabalho diário com os hábitos de casa também. Ainda existe muito a ideia de que a criança, nesta faixa etária aí dos 0 aos 6 anos, ainda se tem introjetado essa ideia da criança que o mais gordinho ou mais bonitinho? Com açúcar com afeto, com açúcar com afeto, o bebê Johnson's, aquela coisa mais lá do passado. Com certeza. E continua, assim, os avós, né, trazem muito essa cultura, mas a gente vê que eles estão mais abertos, né, a informações diferentes. Justamente, né, pelo aumento da obesidade, a gente sabe... que mais adiante ali, aí já nas primeiras séries do fundamental... agora, né, a gente sabe que está, né, em todos os meios de comunicação essa transição alimentar no Brasil, que a gente está, né, passando da desnutrição para a obesidade, né, então o obeso está desnutrido, né. Então, não quer dizer uma criança gordinha, não é sinal de saúde mais. Então, a gente incentiva culinárias, né? As educadoras fazem bastante culinárias, a gente manda informação para casa, né? A gente tem um cardápio, né? Incentivamos um cardápio integral, né? A gente sabe que não é a maioria das escolas que tem, né, esse olhar. Vocês trabalham com escolas? Eu sou proprietária também de uma escola infantil. E no caso... Particulares, no caso. Particulares, sim. Na Escola Criança Vida da Edna, a gente tem, né, uma alimentação totalmente integral, né? Eu tenho relação com produtores orgânicos, então eu consigo ter produtos orgânicos, né? Explico para os pais a vantagem que isso tem para a criança, né, em termos de conhecimento e de já na formação. Imunidade, né, também evitando doenças, inclusive doenças respiratórias, né? A gente diminui os laticínios, que também é uma questão cultural, né? As mães já entram na escola preocupadas quando que vai ter a mamadeira, né? Dá leite. Então a gente desconstrói vários, né, conceitos e dá resultado, né? Elas multiplicam essa informação, as crianças, né, ficam mais saudáveis, as professoras também levam a informação para casa, então é uma construção em rede, né? Construção e desconstrução. E no caso de crianças especiais, que hoje tem toda uma bandeira de que as crianças convivam com a diversidade sempre, como é que vocês tratam desse tema? Eu acho que a criança é possível, né, conviver. Acho que é importante que as escolas possam avaliar, porque não adianta tu querer no discurso incluir, se não vai ser para o bem-estar dessa criança. Então, acho que é bem importante, assim, normalmente as escolas, elas... Mas quem que faz essa avaliação? Porque já houve casos, assim, de dizer que alguns diretores, agora eu vou dar uma de advogado do diabo, mas que algumas direções de escolas até não colocaram determinadas crianças por um nível de autismo, coisa e tal, mas no momento em que, sei lá, a mãe colocou aquela questão pública, uma determinada escola acolheu, e a criança foi muito bem recebida pelos coleguinhas e houve, assim, uma melhora em tudo até naquilo. Quem faz essa avaliação? Normalmente, quem faz, como que ocorre nas escolas? A mãe visita as escolas, né, como qualquer situação. Sempre as mães visitam várias escolas, né, em função de que tem várias opções. E aí... escolhi essa escola, enfim, vou marcar uma entrevista com a diretora, com a psicóloga e vamos conversar, vamos ver a situação real, né, o que realmente acontece, quais são as necessidades dessa criança.
É importante conversar com os profissionais que atendem essa criança, porque a escola vai dar conta de uma parte do atendimento, né? A escola não vai dar conta de todas as necessidades que a criança tem, porque se a criança tem alguma dificuldade, alguma necessidade especial, ela vai ter que ter profissionais habilitados para lidar com essas necessidades. E muitas vezes naquela escola pode não ter, pode acontecer isso, sim, um profissional não pode. Com certeza, a escola ela não vai ter todos os profissionais, né? Então é importante, novamente, que a escola e a família estejam juntos, para poder avaliar se a escola vai dar conta dessa situação. Isso tem que ter, digamos assim, essa inclusão responsável, que a gente chama, uma né? inclusão Porque responsável. à medida que a escola ela abre espaço para essa criança diferente, né, com necessidades especiais, ela precisa dar conta, né? Porque senão vai ser mais um dentro da sala de aula. E já tem a criança para sofrer, né? E assim como a escola também precisa dar um suporte pedagógico, também eu diria, para os profissionais, para os professores, né? E os professores precisam estar preparados para isso, né? Porque, obviamente, né, se tem dentro de uma turma de crianças alguns com necessidade especial, teria que ter mais professores, ou digamos, né, um acompanhamento com mais pessoas. Mas quando um professor não se sente preparado para isso numa escola maior, como é que ele procura o sindicato, ou vocês falou diretamente com a escola? Como é que isso é tratado? Normalmente, antes de procurar o sindicato, acredito, me apropriando do que o Celso falou, a inclusão ela tem que ser responsável. Então, o professor também precisa estar em contato com a psicóloga da escola, ele precisa ter um suporte com a pedagoga, a coordenadora pedagógica, para saber como lidar em situações que possam vir a ocorrer. Ou situações que não são previstas, ter essa válvula, ter esse suporte para chegar lá e dividir. E agora, o que eu faço? Aconteceu isso, como que a gente vai dar conta? Os adultos são mais resistentes, as crianças são muito mais livres, principalmente nesta idade, são muito mais abertas para tratar. As crianças não têm problema algum. As crianças, elas são totalmente abertas, né? A questão é como os profissionais, né, podem trabalhar conhecendo a criança, né, mediando também, obviamente, né, essa interação, mas principalmente eles estando preparados, né, eles buscando essa preparação e agindo de forma, digamos assim, integral, né, integrada com a escola, né, para que haja realmente essa inclusão responsável. Claro, outra coisa, a gente está falando de inclusão, porque a inclusão não é só trazer aquela pessoa diferente, mas adaptar todos, né, que os outros também... E dar o suporte, né, para que não seja uma exclusão, né? Nessa linha comportamento ainda, e essas novas formações de famílias, né? Não sei se já chegam para vocês isso, né? Sim, crianças, né? Que tem famílias com adotados ou crianças de famílias de homossexuais. Eu não sei se já chegou para vocês isso, né? É uma realidade presente. Como é que é tratado isso nesta idade? Porque aí que está começando tudo, né? Nessa idade que está se abrindo para a instituição escolar, como é que está sendo tratado questões como essas, assim? Porque das várias famílias de vários casamentos, isso já virou comum, né? Já é mais comum, eu acho. Hoje a gente discute muito, assim, as festas do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, para que a gente consiga nomear como festa família, né? A festa das famílias. Sim, porque às vezes não tem a figura do pai, ou não tem a figura da mãe, ou só tem a figura do... Exatamente, não é só em questões de casais homossexuais. Existem também as famílias que é só a mãe, ou é só o pai, ou é só os avós. Existem milhares de variedades, né? Variações de família. E cada vez realmente está mais comum. Então, o olhar que as escolas buscam é um olhar muito mais família como relação, as pessoas que são responsáveis pelo cuidado dessa criança, do que propriamente pelo nome, pai, mãe, vovó, né? Porque às vezes é uma avó que é uma figura materna. Às vezes não tem avó. Tem muitos, por exemplo, eu tenho na minha realidade muitas famílias que vêm de outros estados ou até de outros países e que não tem ninguém aqui. Então, o próprio pai e a própria mãe representam toda a gama familiar. Família. Então, a gente tem que estar atento a isso, promover mais momentos família, né?
diferentes da família do que propriamente. E passa pelo educador, né? Que o educador é que vai pautar isso. Um dos jornais do Simpro, esta classe, ele abordou esta realidade. É verdade, desse mais recente. Não este que nós trouxemos agora, mas esse a gente não pode trazer depois, né? Sobre essa questão do novo olhar familiar, né? O Extra Classe. Eu não tinha colado ali, eu juro. Tá? E aí, então, ele traz essa abordagem, né? Até para ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque a gente precisa também, claro, fazer toda um repensar, né, do trabalho nas escolas com esse novo olhar familiar que se constitui a cada momento que passa, né? Mas isso ainda é problema? Existe aqui, eles estão falando mais da questão do racismo entre os cotistas da Universidade Federal. Mas entre crianças desta idade, não pode, não existe. Olha, ainda eu sempre digo assim que, tentando explicar o desenvolvimento para os pais, eles começam se olhando, né? Eu sempre tento mostrar de uma forma concreta. Eles estão ali se olhando. Primeiro é só para a mãe, depois eles começam a se olhar. E quando eles estão chegando nos últimos níveis ali, próximo a ir para a primeira série, a 4, 5, eles começam a se dar conta do mundo à volta. E daí começa a se dar conta que o colega é diferente. E já se dão entre os colegas. Eles começam a perceber que um é mais magro, o outro é mais gordo, um é loiro, o outro é moreno. Enfim, eles começam a se dar conta do diferente. E daí eu acho bem importante, isso é um papel, assim, muito importante na educação infantil, de trabalhar o diferente, trabalhar estas questões mais sociais com as crianças. O respeito ao próximo. Né? Ela está dentro de uma concepção bem de educação ambiental. Como eu digo, educação ambiental não é só separar o lixo. Educação ambiental é tudo. Não é só o planeta. Todas as áreas, né, do conhecimento. É poder olhar para o outro e respeitar o outro nas suas diferenças, né? E é uma fase muito importante da criança e que a gente consegue muitos progressos, porque eles estão abertos, né? Melissa, eu não sei se eu não pronunciei, Melissa Soares, talvez eu tenha, não sei se eu pronunciei certo ou... certo. Pronunciei certo, porque me chamaram a atenção 2 vezes, mas eu acho que eu pronunciei Melissa Soares mesmo, mas a figura do nutricionista nestas escolas, porque a Edna falou muito da família, tu até bateu, né, que tem que integrar a família. Porque muitas vezes se quer chamar a atenção da criança de uma alimentação errada, mas a família toda faz a criança comer certo na escola, mas em casa não oferece o biscoitinho, né, o salgadinho, sei lá o quê. Como é que se dá esse trabalho? Como é que tu desenvolve? Como é que tu consegue assim, o tempo para falar com a família? A adesão, né, muitas vezes tem que ser construída aos poucos, né? Então, a gente chama, nesses próprios eventos, né, de família, eu tento estar presente, né, para eles verem, né, a minha presença. A gente tem muita resistência, não? Tem, bastante. A gente manda cardápio para os pais, né, toda semana, para eles interagirem, né, com o cardápio. Muitos fazem em casa, tem a referência daquele cardápio, né, para fazer em casa. Eu sempre digo nas reuniões iniciais, né, eu sempre estou presente também, né, explicando para receber os pais, né, eu explico da importância da relação com o cardápio, de falar com a criança, hoje vai ter tal coisa para comer, né, hoje tem cenourinha, hoje tem espinafre, depois tu me conta como é que tá. Então, de ter esse diálogo com a criança, né, dos pais estarem curiosos, né, pela alimentação. Porque a criança é mais resistente, por exemplo, aos legumes ou às verduras. Pode ser que venha de uma família assim ou isso não Com certeza, o exemplo é, né, determinante, assim. Eu sempre digo, né, inclusive para as educadoras, para elas pensarem assim, a gente tem uma alimentação perfeita na escola, mas não adianta, né, só isso se em casa a gente não segue, né, os pais não seguem essa alimentação. A referência, por mais que a criança fique integral na escola, a referência deles é em casa. Então, a gente vai contribuir um pouquinho, a gente, né, a sementinha aquela coisa de meu ali. filho não come a cenourinha, mas na verdade tu já está determinando quando diz isso. Né? Eu não gosto disso, aí tu dá pro teu filho com uma cara assim, ai, come meu filho. Até a gente sabe que pra a gente dizer que uma criança não come tal alimento, a gente tem que oferecer no mínimo 10 vezes, né, de diferentes formas. Isso que eu ia perguntar.
Então, E claro que é intervalo de difícil, né? tempo Cenoura também, em né? rodela, cenoura ralada, cenoura em palito, cenoura cozida, cenoura crua, né? Com Cenoura... carinha, sem carinha na roupa. Aí vai. Mas o mundo, né, de hoje não permite tanto, né, essas Claro. possibilidades. Então, na escola a gente tenta, né, suprir essa falta, assim. Acho que o hábito alimentar, né, a questão do hábito alimentar, ele tem que ser repensado na educação infantil e no conjunto, né, das escolas. Inclusive hoje, também, né, nas escolas de ensino fundamental e médio, existe toda uma discussão sobre as cantinas, sobre os espaços, né, que oferecem alimentação, para que não seja, né, só o alimento assim, simplesmente, né, de salgados, Fritura. etc. Sim, Né, que tenha frituras, mas tenha uma diversidade, né, onde se possa ter realmente uma alimentação mais saudável, né? E eu acho que, claro, isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido em conjunto com as famílias, né? Porque as crianças passam, claro, na escola um bom tempo, mas também em casa, né? Se Ficou não de é fundamental. reforçado A gente isso, precisa, né? nós precisamos nos encaminhar para o encerramento, mas ficou fundamental que em todas as faixas etárias, mas especialmente nessa faixa da educação infantil do 0 aos 6 anos, a escola não agiria sem as famílias, seria isso? Não teria um Sim, com modelo de certeza. ação? Não. E uma coisa que eu queria deixar bem No importante, encerramento. assim, para o encerramento, que a gente não abordou, mas que eu acho Por favor. fundamental para a saúde infantil, é o brincar. Né? Aqui a gente puxou o lúdico, né? Por meio do... Acho que as crianças precisam brincar mais. Às vezes os pais se preocupam muito em colocar as crianças em muitas atividades e as crianças precisam brincar porque eles estão brincando, mas estão aprendendo. Eles estão experimentando a vida adulta, eles estão entendendo esse mundo todo que está aí através da brincadeira. Então, acho que os pais precisam dar mais espaço e saber que tem tempo para línguas, tem tempo para muita coisa. Isso tem que vir assim, agregar, mas o fundamental é o brincar, se relacionar com os colegas. Aproveitar esse tempo que passa correndo. Aproveitar, não vamos acelerar. Eu vejo que hoje em dia os pais estão muito acelerados. Diz que, Celso, claro, 10 segundos. A partir da brincadeira, né, eles vão desenvolvendo os desejos, as fantasias, a observação, né, e, claro, o aprendizado, essa identidade que eles vão construindo. Né? Então, esse processo, né, é que enriquece e faz eles serem... Ou brincar pelo brincar Isso. também. Tá bem, tá bem. Celso, Edna, Melissa, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você pela sua companhia. Uma boa semana e até a próxima edição.